Agora que a gente projetou aqui o nosso algoritmo para a rotina do par mais próximo dividido, para encontrar o par mais próximo dividido, levando em consideração o delta, ali a informação do delta, vamos falar da eficiência desse algoritmo, tá? E da consequência da eficiência dele para a eficiência do nosso algoritmo recursivo como um todo. Então, a gente tem aqui no início o x-barra, que tem que ser obtido de alguma forma, mas eu já disse que a gente consegue fazer isso de modo bastante eficiente, até se quiser pode passar como um parâmetro para ele. E depois a gente tem aqui o SY, que é a restrição do vetor PY, que respeita esses limites, né? X barra menos delta e x barra mais delta. A coordenada x dos pontos tem que estar nesse limite, mas isso é uma coisa que a gente faz em tempo linear, né? A gente consegue fazer, então, essa parte inicial toda aqui em tempo da ordem do número de pontos, tá? N aqui eu estou considerando é o meu número de pontos, porque é só eu passar pelo PY descartando quem não está dentro desses limites na coordenada x, ou melhor, copiando para o meu vetor SY quem está. Então, tempo linear a gente consegue. Depois aqui a gente tem tempo constante, né, só setando algumas coisas inicialmente. E daí a gente vem para a parte realmente interessante. Esse laço de fora, para ir de 1 até S de y menos 1, obviamente vai levar tempo proporcional ao S de y, ao tamanho do S de y, que é uma restrição, o S de y é um subconjunto, um subvetor ali, dos pontos que estavam em PY. Então, isso aqui vai ser no máximo da ordem de n, né, já que o S de y não pode ter mais do que n elementos. Normalmente ele vai ter menos, né, mas no máximo da ordem de n. Normalmente, quando a gente tem laços aninhados, o que a gente já pensa? Vai surgir um comportamento quadrático. Mas a gente tem que olhar com atenção, não é sempre, né? Nesse caso, esse laço de dentro aqui, ele executa no máximo quantas vezes, gente? Para cá, variando de 1 até 7. Então ele vai executar no máximo O de uma vezes aqui. Tá? O de 1 quer dizer que é um tempo constante. Se é no máximo 7 vezes, está limitado aí por uma constante o número de repetições. Então, a gente tem aqui algo que leva tempo constante. As instruções aqui dentro também é só um teste, aqui um if, né, e algumas atribuições se for bem sucedido no if. Então essa parte interna toda, embora ela se repita 7 vezes, 7 é uma constante. Ela se repita até 7 vezes, isso é uma constante. Então a gente tem que esse laço aninhado de dentro inteiro leva um tempo constante. Portanto, o tempo do meu algoritmo vai ser dominado por O de n. Tá? Eu tenho ali da ordem de n operações nesse algoritmo que se repetem ali. Tem umas constantes que podem ser um pequenininha, mas vai ser da ordem de n. Tá? E é isso que a gente vai anotar aqui, então. Que a eficiência do algoritmo par mais próximo é da ordem do número de pontos. Porque o laço interno executa um número constante, ali no máximo 7 vezes. Um número, vamos dizer melhor aqui, no máximo, complementando aqui, um número constante de vezes, no máximo 7 vezes. E o que isso implica para a eficiência do algoritmo par mais próximo? Vamos ver, vamos lembrar vocês como que funciona a recorrência, né? Eu tenho que pensar o que uma chamada faz. O que uma chamada do meu algoritmo faz? Vamos voltar do algoritmo, agora não estou falando do par mais próximo, tá? O par mais próximo a gente já sabe que é tempo O de n. O algoritmo recursivo, o que ele faz? Além de fazer essa divisão do px em lx e rx, do py em ly e ry, que é necessária para a fase de divisão, e que eu já comentei com vocês que tem e dá para ser feito em tempo linear, né? Então além da gente já saber que isso aqui pode ser feito em tempo O de n, embora tenha que ser cuidadoso na implementação para isso ser feito em tempo O de n, e o caso base leva tempo O de 1, né, porque o caso base é quando tem pouquinhos pontos, 4 pontos no máximo. O que eu vou fazer aqui são duas chamadas recursivas, aqui, né? Duas chamadas recursivas, e depois eu vou ter aqui algo que leva tempo constante, que é calcular o delta, e chamar a função par mais próximo dividido, que a gente já sabe que leva tempo o quê? Da ordem de n, a gente acabou de ver isso, né? Então, pensando na recorrência disso aqui como um todo, quanto que uma chamada da função par mais próximo custa em tempo para mim? Ela vai custar de trabalho local da ordem de n, que são os termos mais relevantes aqui de trabalho local, seja na parte da divisão, seja na rotina par mais próximo dividido. A ordem do número é linear no número de pontos. E ela vai fazer duas chamadas recursivas. Cada uma das chamadas recursivas com um subproblema
que tem metade do número de pontos do original. Já que eu divido por 2, tem metade. Eu divido ao meio, melhor dizendo, vai ter metade do número de pontos originais. Então, vamos voltar para escrever essa nossa recorrência aqui. Cada chamada do nosso algoritmo vai desencadear até 2 chamadas recursivas, pode cair no caso base, né? Mas vamos dizer até 2 de subproblemas com metade do número de pontos, metade de n, e o trabalho local é linear, é O de n no número de pontos. Assim a gente chega na recorrência, que o tempo ali para tratar n pontos vai seguir a função 2 vezes t de n sobre 2, mais O de n, ou c vezes n, aqui vamos colocar, para alguma constante c. Tá legal? E com isso a gente olha e fala, já vi essa recorrência antes, hein? Não vou ter que resolver tudo do zero, árvore de recursão ou método da substituição. Por quê? Porque essa recorrência é a recorrência do merge sort. Se eu resolver ela, já resolvi. Né? Notem que interessante, a mesma função de recorrência, a constante muda, mas ela não é crítica para a função de recorrência, né? Para o comportamento da função. A mesma função de recorrência descreve o comportamento do merge sort e o comportamento do nosso algoritmo de divisão e conquista para encontrar o par mais próximo. Resolvendo a recorrência, o que a gente já descobriu lá no merge sort? Que ela vai levar tempo da ordem de n log n. Então a gente já sabe que o nosso algoritmo leva tempo da ordem de n log n. O que a gente não sabe é se esse algoritmo está correto. Porque como eu falei para vocês, como eu chamei a atenção para vocês, o fato de que eu vou inspecionar os pares divididos, mas eu só olho para os 7 próximos, para cada ponto que está ali no SY, eu só olho para os 7 próximos, significa que eu não estou considerando todos os pares divididos possíveis. Né? Nem dentre aqueles que estão nessa faixinha mágica aqui, nessa faixinha mais importante aqui, que está entre x barra menos delta e x barra mais delta. Nem desses que são, vamos dizer, os pares divididos que estão mais próximos, que têm mais chance de estar pertinho um do outro, nem todos entre eles eu estou considerando. Então fica a dúvida, se eu não estou considerando nem todos entre eles, como que eu posso garantir que esse algoritmo está correto? Tá? E a gente vai ver na sequência, com mais calma, a demonstração de corretude ali em 2 partes. E a base da demonstração, só para deixar aqui para vocês pensarem, é perceber que o par mais próximo dividido só nos interessa se a sua distância for menor do que o delta, já que nós conhecemos os pares não divididos com essa distância. E aí vocês vão falar, pô, mas está repetitivo, né, professor? Você tinha falado isso na hora de projetar. Sim, e é a mesma propriedade-chave. Tá? A mesma propriedade que me permitiu colocar a restrição lá no SY é o que vai me permitir justificar, porque eu só preciso olhar para os 7 próximos pontos. Tá? É a mesma ideia, mas é um pouquinho mais sofisticado para ver ela. A gente vai analisar com calma na sequência.